Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Esse é um episódio especial. Para aqueles que não notaram o número no título, é o nosso 50º episódio. Número 50, meio século já de VB no ar. Quem dera, né? Ah, claro. Já estaria morto. Meio século, imagina quanto episódio não ia ter. Eu acho que pro período que a gente existe, pela quantidade de episódios, é até bastante, se você parar pra ver. Mas a primeira coisa que eu quero observar aí, já no nosso primeiro elemento Veja Bem, é que esse número é falso. Não é episódio 50 realmente. É episódio 53. Porque já lançamos alguns aí intermediários. Verdade! Como o 00, que conta tem como 41.5, 00. Tem Tudo errado a tem uma conta. entrevista na Rádio Valinhos também, que não foi... É tem o verdade. número. E tem o 41.5. Cancela. Esquece, galera, não vai ter mais episódio. Não. Desculpa. Troca essa música aí. Esse Não vai renovar nada, é divórcio. Esse é... Mas é o episódio com o número... É o primeiro episódio com o número 50 que a gente faz. Então é por isso que merece a celebração. E todo esse ritual de... Bom, o objetivo aqui, além de usar essa pequena ilusão de que realmente é o número 50, é para rever os votos, analisar a nossa trajetória até aqui, contemplar o que mudou, o que está mudando ainda, o que vai mudar mais ainda para o futuro, e também aproveitar para fazer algo novo. E nesses 50 episódios aqui, a gente sempre falou de perguntas de ouvintes ou feedback, mas nunca dedicamos um espaço realmente a só responder tais perguntas ou mesmo coletar de maneira direta. E nesse episódio a gente fez, e no fim dele vocês vão ter a oportunidade de escutar, para esse episódio exclusivamente, algumas perguntas de nossos padrinhos e madrinhas, lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Você que não é parte desse grupo ainda, número 50, se não há uma boa razão para considerar, provavelmente vai ser difícil encontrar outra, hein? Aproveita a celebração, a festividade, considere lá padrinho.com.br/Veja Bem Podcast, link nas referências, como sempre. Além do benefício de participar diretamente do episódio, poder mandar perguntas, etc., também tem a possibilidade de ganhar um curso grátis premium do iPad, além de ter direito a todo o conteúdo exclusivo que já lançamos, como o Black Mirror, o VB Padrinhos, VB Mais Padrinhos sobre inteligência verbal. E hoje também, em razão dessa celebração, estamos lançando o VB Mais, quer dizer, o VB Padrinhos 03, que é o Black Mirror Bandersnatch. Então, para aqueles que gostaram das nossas análises do Black Mirror, aí tá mais uma razão, além de todas essas já enumeradas, para comprar aquele pacote de Doritos e passar a nos ajudarem simbolicamente, monetariamente com esse programa, esse exercício de reflexão mensal que trazemos para vocês. E, bom, esse é o meu primeiro discurso, pré-discurso. Agora eu queria passar a bola para vocês aí, o Willy e Pedro, aqui, episódio 50, formalmente. O que vocês pensam desse caminho até aqui? Valeu a pena? Querem pedir divórcio? Como que tá? Depende. Repartição de bens? Quer dividir os bens do padrinho, Pedro? Como é que fica? Como é que fica essa criança? Acho que a papelada pro divórcio vai sair mais caro do que o que vai ganhar com a divisão dos bens. Nesse divórcio, quem que fica com os filhos? Quem quer ser meu filho, por favor, coloca nos comentários depois. Eu garanto que sou um pai da hora. O engraçado de você mencionar os filhos aí é que, se considerarmos o Veja Bem Menos como um filho do VB... Foi abortado. Você sabe disso, né? Foi pro saco, foi abortado em vida. Por isso que essa família tá indo pro buraco. Mataram o filho, um filho engraçado.
Não, ele não era engraçado. Não, mas vamos ser razoável aqui, nunca foi um filho. A gente falou lá no episódio VB Introdução 00 que o VB- era o irmão mais novo e o VB- o irmão mais velho. Então o VB sempre foi o centro dessa família de irmãos. Nem parece que já faz 3 anos. Não parece, não. Me parece. Eu lembro na primeira gravação, um celular enfiado num pote de planta, cheio de terra. Mas vamos lembrar. Na casa do César. Vamos lembrar que essa gravação do pote aí, né, ninguém escutou oficialmente. Né? Porque o primeiro episódio. É verdade. Algumas pessoas até escutaram, mas nada. Esse daí, ó, pra quem tiver curioso, também é um benefício dos padrinhos e madrinhas. Temos esses episódios pré-pilotos, se podemos chamá-lo assim. Esses experimentos estão disponíveis com a qualidade do áudio horrenda. Mas o protótipo do VB veio daí. De 3 gravações feitas no celular, num pote de planta, um vaso de planta. Parece que a gente tá dentro do banheiro enquanto tá gravando. Dá pra ouvir trem passando, moto. Trem passando, moto, nossa senhora. Só faltou a mãe de alguém gritar no fundo. De resto. Tá aqui, moleque! Então esses protótipos aí, hoje foi em novembro de 2015, né? O primeiro. Quando aí? 15, velho. Meu 2015. Deus do céu, vai fazer 5 anos. Quase 5. Estamos velhos. Meu Deus. Mas, isso explica porque eu tô perdendo os cabelos. Mas o legal aí provavelmente muitos dos ouvintes hoje não começaram desde o episódio 00 ou 01. Então aí acho que a primeira observação é, nesse episódio, use nossas reflexões e revisão de votos como desculpa para ir lá e fazer esse experimento. Ver como que o VB evoluiu, não só em qualidade de áudio, que essa acho que é a vertente mais explícita de evolução, mas também em como a gente se fala entre a gente, a velocidade da nossa fala também, que ontem eu estava reescutando o 00 e o 01, e eu fiquei surpreso quão rápido a gente falava. Não sei se vocês já viram um meme de que na década de 40, 30, os radialistas, apresentadores de TV falavam e hoje nos Estados Unidos o presidente americano fez uma declaração. Sim. Eu me senti nessa década aí, nos escutando em 2015. Não dava pra escutar a respiração, era só frase atrás de frase. Não, mas eu acho que foi ouvindo assim também. É engraçado a menção ao segredo da felicidade do episódio 0. No episódio 0 a gente falou disso. E porra, a icônica frase do VB. A icônica frase que rege a vida do VB. Essa frase mudou a minha vida. Expectativas baixas. Pra quem não escutou, e aqui a gente tem que presumir que a maioria não escutou. No VB 00, introdução, a primeira pergunta do VB foi: qual o segredo da felicidade? Pra começar, como eu disse lá, né, de forma light, só um aperitivo. E a resposta foi expectativas baixas. Isso vem sendo o nosso lema desde sempre. Nosso arroz com feijão. Nosso pão com manteiga e maionese. Nossa senhora. Se tem... Mas foi original. Podem falar o que for, mas o VB menos o primeiro foi o mais original. Muito bom. Depois, ladeira abaixo. Tem gente que ainda se irrita muito escutando o primeiro VB menos, pensando que é algo para nutricionistas, ou não sei, algo mais médico. Que merda de dica é essa que vocês estão dando aqui? Quer ouvir nutricionista, vai atrás de nutricionista. Por isso... tá falando do gosto. Não, mas, de novo... E até hoje eu prefiro maionese, tá? Só pra ficar registrado. Vou renovar meus votos. Alguns defeitos nunca viram qualidades, né? Mas o ponto aí é a importância de ter expectativas. Porque quem escutou o 00, em nenhuma circunstância ia escutar o manteiga e maionese e se decepcionar. Isso é verdade. A expectativa... Isso já traçou. A nossa... Vamos começar aqui a estruturar mais o episódio. Então, o que não mudou nesses 50 episódios aí? Eu diria que a primeira coisa que absolutamente continua a mesma coisa é nossa bandeira, nossa pedra angular de que o segredo da felicidade é expectativas baixas. Sim. Tanto para desfrutar do próprio VB, como para as demais coisas.
Mas isso... Aí outra coisa que Sim. eu acho que continua, outra coisa que é a nossa pedra angular, é a pedra angular. Ah, meu Deus. Essa surgiu um pouco depois, né? Mas Um pouco depois. Isso daí Mas tá aí, bola. firme e forte. sólida como uma pedra. Nossa senhora. Vai, Sobre continua. ti edificarei esse podcast. Outra coisa que continua é o humor de qualidade, né, da nossa parte. Principalmente Opa. da minha. Somente da sua. Eu acho que Eu ainda não sei o que você tá fazendo aqui no VB, cara. Você devia fazer stand-up, sei lá, alguma coisa do gênero. Você tem muito mais futuro. Não vamos falar do futuro do VB ainda. Vai com calma aí, isso é o fim do episódio. Tá bom. Bom, essa da minha perspectiva são duas coisas que não mudaram. O William comentou uma, e você tem alguma percepção de algo que não mudou, Pedro? Nossa, que não mudou. Eu passar raiva. Uma constante. É. Isso é uma constante da sua vida, independente Passar, do bebê ou não. esclarece pros ouvintes aí, passar raiva o quê? Gravando? Na verdade, eu sempre passo raiva com trajeto pra vir gravar. Hoje Né? Só pra uma curiosidade pra vocês. Hoje eu fui inventar de vir de bicicleta pra economizar. Infelizmente, eu cheguei em cima da hora. Tô todo suado. E vou sair debaixo do sol na volta. Ótimo. Tem o quê? Uns 11, 13 km de lá até aqui, né? Mas Gostoso. isso foi algo que você aprendeu no Work-Life Balance, né? Tem que fazer exercício pra ter menos estresse. Tem que fazer Você exercício. aplicando Chega leve aqui. nosso próprio conteúdo na sua vida pessoal. E não tá funcionando. Bom, o que não mudou então é o Pedro se frustrando. Eu vejo, continua. Que bom, Pedro, que bom. É bom saber. Muito obrigado. Vamos saber que você continua mesmo na essência. Verdade. Ó, a Essência A pessoa. o que determina a essência de uma pessoa. Episódio 01. Isso eu vou até aproveitar como ponte para algo que acredito que sim mudou. Que, na verdade é uma moeda de dois lados. Por um lado... As pessoas podem mudar? Esse é o episódio 16, se eu não me engano. 19. Boa. Tô com a lista aqui. Assim, uma coisa que eu acho que também não mudou e que sempre foi a vértebra do programa é fazer boas perguntas, questionar, como lá no primeiro episódio, o que determina a essência de uma pessoa, o que é... Manteiga ou maionese? Então, esse é o VB menos, hein? Não vamos ligar aqui com o irmãozinho, não. Mas é que eu nem sei se o VB menos sempre teve boas perguntas. Só tinha mais perguntas que boas perguntas, talvez. Né? Não, sogros. Só coisa boa, só perguntas boas. Clássicas. Mas por um lado, acho que não mudou isso. Continuamos questionando coisas que muitos talvez nunca questionaram sobre antes. E aqui estou falando dos ouvintes, porque obviamente até nossas fontes esclarecem. Não estamos fazendo nenhuma nova pergunta abaixo do sol. Mas o exercício de ir lá e perguntar o que faz um filme bom, ou o que é uma falácia, livre-arbítrio existe, o que significa a palavra nerd realmente. O que eu acho que mudou aí, já o outro lado da moeda, a primeira coisa que mudou absolutamente é que a gente já não usa o Quora como fonte. Sim. Isso tá lá no... O TED ainda vai de vez em quando, mas o Quora... o TED eu diria que vai quase sempre. Eu, pelo menos, sempre uso como uma fonte, coloco o nosso tópico lá e vejo se tem alguma palestra interessante. Mas o Quora realmente caiu em desuso, pelo menos do meu lado. Eu também não. Porque, assim, tem algumas explicações. O Quora, pra quem nunca ficou sabendo, ou nunca teve contato, é tipo um Yahoo Respostas, mas com experts respondendo as perguntas. Também, né? Nem sempre. Eu vi uma pergunta, depois eu lembro que foi uma das últimas. Depois daquele, nossa, esse é mais o Quora. O cara disse: se é possível treinar cães, por que não treinam macacos para serem utilizados pela polícia ou em guerra? É uma boa pergunta, Muito bom. Você pode saber a resposta, claro. Mas tem um elemento de curiosidade aí. Até isso daí me lembra a pergunta num episódio que eu já pensei em fazer, mas não chegamos ainda nos detalhes, que é o porquê que dá pra adestrar cavalo, mas não dá pra adestrar zebra, por exemplo. É uma pergunta
Você pode parecer intuitiva, mas tem uma boa explicação aí. Na verdade, é tão boa que explica até por que, segundo muitos estudiosos, a Europa avançou em termos de civilização mais rápido do que a América Latina ou a Eurásia, apesar de já terem alguns tipos de civilizações lá. Mas enfim, isso é... Então você fica com seus macacos policial. esse é um tópico para um episódio. Mas a questão do Quora aí é que, obviamente, é uma plataforma aberta, então tem perguntas não tão boas, assim como respostas não tão boas. Mas, diferente do Yahoo Respostas, onde isso constitui a maioria dos casos, no Quora tinha pessoas cadastradas que realmente sabiam do que estavam falando e separavam lá por credencial, por área de estudo. Então tinha, em resumo, mais estrutura para ter esse diálogo aí de boas perguntas com respostas, na maioria das vezes, interessante de contemplar e com algum tipo de credencial de quem estava respondendo. Nem sempre, nem necessariamente, mas tinha bastante disso. Eu lembro que até no episódio que a gente, no Zero, quando a gente fala, quando a gente tá falando, explicando melhor, que você mesmo, César, falou que alguém perguntou o que faz o presidente dos Estados Unidos, quais são as obrigações dele, alguma coisa assim. E quem respondeu foi o atual presidente na época, que era o Obama. Então, você vê dá pra ter umas fontes confiáveis. Dá pra ter. Mas o que aconteceu com o Core é que tem muitas outras plataformas parecidas. Ele teve um momento assim de que ressurgiu o Yahoo Respostas, mas um pouco mais confiável. E eu escutava um podcast na época chamado Question of the Day, que também era baseado nas perguntas lá. E eu lembro que até comentei algum episódio do VB. Sim. E esse podcast foi descontinuado, então já não tinha essa fonte de exposição ao Quora. E eu descobri outras fontes também, né? Uma coisa que evoluiu no nosso exercício de fazer o VB, e aqui é muito mais em relação ao VB+, do que o VB em si mesmo, é que a gente foi descobrindo novas fontes no caminho, né? À medida que os papos foram se complexificando, tivemos que expandir o TED e o Quora para começar a ver bem mais... Tipo o Google, galera, não deu. Vai pro Google. Teve bem mais possibilidades de livros, muitos canais no YouTube também que evoluíram bastante no trabalho que eles vinham fazendo, muitas enciclopédias, o trabalho de pensadores renomados em cada área, enfim. Nesse sentido aí, acho que foi uma mudança para melhor. O Quora continua tendo o seu valor de curioso, é uma plataforma que eu ainda recomendo, mas como eu não sei o status hoje, se tá mais Yahoo ou se realmente chega lá no que era no começo, eu vou deixar para nesse nível aí. Quem tiver curioso, pode ser que você encontre boas coisas. Não vou confirmar se tá excelente ou não, mas é uma boa fonte para boas perguntas. Não, na verdade, eu ia comentar nesse período, acredito que em todos os aspectos, tanto de oratória, quanto você comentou de fontes, enfim, é um período de maturação mesmo. Até pra ficar mais à vontade pra gravar, sabe? Até porque agora parece, apesar da gente não conseguir, como é que eu posso dizer, enxergar os ouvintes, hoje eu me sinto muito mais à vontade pra estar falando. Me sinto muito mais próximo. Então parece que existe já um link, um elo aí que deixa mais isso confortável. Às vezes pode parecer negativa, dependendo da forma que eu diga, mas, por exemplo, antes eu me preocupava tanto com o que eu ia falar, sabe, como eu ia falar, que eu acabava me travando mais ainda. Hoje em dia eu estou bem mais soltas, tá ligado? Eu falo, se eu errei, eu sei que algum de vocês vai me corrigir, ou coisa do gênero, então fica mais fácil, assim, menos medo. Mas isso é consequência, né, de todo esse tempo que a gente tá fazendo isso. Tá mais natural agora. Antigamente eu me sentia com vergonha de estar falando, tipo, pro microfone, assim, tá ligado? Agora não, tipo, eu penso mesmo como se eu estivesse falando pra quem tá ouvindo. Pra galera. Na verdade, na hora que eu vou falar hoje, eu consigo imaginar o rosto das pessoas. Eu consigo imaginar alguém, entendeu? Alguém escutando. Olha, não é uma coisa indo trabalhar com fone no ouvido. É que eu sempre... Isso não é esquizofrenia, não, né? Eu sempre fiquei com a impressão daquela coisa abstrata e sempre me incomodou um pouco. Hoje já não tem mais. Mas antes me incomodava isso. Bom, eu acho que dá pra resumir o que vocês estão dizendo aí em experiência. Ficamos mais confortáveis fazendo o que estamos fazendo, porque estamos fazendo o quê? Todo mês agora, né? Isso é um ponto interessante pra quem tá escutando o VB há pouco tempo, há muito tempo. O VB nunca tirou férias, viu? Diferente de outros podcasts aí que tiram dezembro, janeiro.
sem postar nada. Não teve um mês, desde janeiro de 2016, que o VB não postou pelo menos 2 episódios. Um do VB e um do VB+. Isso daí, ó, um marco. Um motivo de orgulho. VB não tira férias, porque boas perguntas também não tiram férias. Os padrinhos tiram. Antes de chegar no Padrinhos, que temos que agradecer também, né? Porque é uma das razões das quais é verdade. eu acredito hoje o Pedro, no caso em particular, pode visualizar mais. Terceiro ano aqui. Não, quanto a isso sim. Querendo ou não, a gente não estaria aqui se não fosse por eles. Então é um incentivo. Não digo nem só pela questão financeira, é que realmente o próprio grupo do VB, por favor, quem quiser participar, a partir da contribuição de R$5 pode fazer parte do grupo. Mas é legal ali você ter essa interação com o pessoal, saber que tem um pessoal acompanhando tão próximo assim, cara. Então, muito obrigado a todos vocês aí pelo esse apoio durante todo esse tempo. O VB aqui nesse momento de votos, renovamos a nossa fidelidade com vocês. Muito obrigado. Boa, Pedro. Tipo, que nem o Pedro falou, nem é tanto, às vezes, pelo monetário. Mas ajuda. Porque... Não, sim, obviamente ajuda. É óbvio que ajuda. Eu não compro pão com um abraço, não. Mas tipo, o que a gente fala, é pouco ainda que a gente recebe, obviamente. Mas só o fato de tipo, ter alguém que já, sabe, se disponha. Isso me lembra um pouco que o César falou uma vez, acho que no VB Amizade. Não sei se ele falou isso no episódio só pra gente. Que ele fala que como é que uma pessoa realmente amigo, alguma coisa assim, a partir do momento que eu te empresto o dinheiro. E porque, tipo assim, tem muita coisa que eu vejo que eu acho legal também, mas eu não, sabe, não acho legal ao ponto de eu tirar algo do meu bolso, né? Pra, tipo, ajudar esse projeto, coisa do gênero. E, sei lá, isso é importante, tem um peso, tá ligado? Por menor que seja o valor, ou o que seja. Mas só o fato de ter realmente pessoas que estão dispostas a fazer isso por causa do nosso projeto, pra ajudar a gente, dá um puto incentivo. O apoio em si mesmo vale mais do que qualquer figura monetária. Como o comercial do Mastercard. Então, claro. Claro. Apoiar o VB não tem preço. Mas a partir de R$5 no padrim.com.br você tá no grupo. Você consegue expandir esse valor aí. Mas sim, essa é uma das coisas que mudou. É um excelente ponto. Além das fontes e da nossa reflexão maior em relação ao que estamos dizendo, ter esse grupo que nos apoia diretamente, obviamente consolidou nosso trajeto, principalmente na última pernada aí, que eu diria foi do episódio 30 até esse agora. Antes disso, tínhamos um padrinho. Aqui já até respondendo uma pergunta lá no final, né? Quem foi o primeiro padrinho? Foi o Mauro. Valeu, Mauro. Maurão! Parceria desde os meados do VB. O pioneiro. Ele foi o primeiro e único por quanto tempo ele foi? O único? Esse é veterano. O abridor desse oceano aí no VB, né? Antes de padrinhos, depois do padrinho. É o veterano. Tão feliz que eu não vi aquele R$1. Yes, alguém. Então, nesse sentido, essa foi uma mudança muito boa. E só repetindo aí o agradecimento do Pedro. Obrigado também. E é algo que continuamos precisando bastante. Então, aqueles que não são ainda, de novo, não mendigando, mas só esclarecendo que o apoio é importante em mais vertentes do que só a grana em si mesmo. Microfone não é de graça, software não é de graça. Na verdade, se vocês começarem a interagir mais, porventura, quem não é padrinho, você quer ajudar, não tem como? Digamos que não tem como. Comenta na página, comenta no Twitter, no iTunes. Deixa o review. Principalmente, né? Deixa o review, as estrelas, um comentário. Isso ajuda num nível assim que não dá nem para quantificar, porque o algoritmo, a gente explicou isso aqui antes, usa dessas recomendações para sugerir nosso programa para mais ouvintes de podcasts, e é como a maioria dos novos ouvintes chegam. Com uma recomendação lá no top 10, ou eleição dos editores, recomendação dos editores. Então isso tudo vem de reviews, então se realmente não der para contribuir monetariamente,
com o review tá ajudando bastante também. Assim como ao preencher a pesquisa demográfica do VB, que está lá ainda ativa, link nas referências, no qual podemos usar essa informação de vocês para promover nossa base de ouvintes para potenciais parceiros institucionais, como hoje é o caso do IPED. Link nas referências também. Todo ouvinte do VB tem um desconto de 20% em qualquer curso premium, e aqueles que virarem padrinhos têm a possibilidade de concorrer a um curso grátis premium. Então esse é um resultado direto da pesquisa, viu? Para aqueles que já preencheram, muito obrigado, e aqueles que não, são 10 segundos, são 4 perguntas só. E também nos ajuda bastante a médio e longo prazo. Parceria pro VB é benefício para você. Ó. Boa. Aí. Então, bom, agora continuando o papo do que mudou, padrinhos, já falamos o suficiente. Algo que aqui eu vou terminar essa reflexão e aí a gente vai passar para algumas análises de o que consideramos episódios mais memoráveis, algumas surpresas, alguns dados. Sim. Sim. Mas a última reflexão que eu queria fazer em relação aos votos aí, de ter boas perguntas e analisar sempre focando no elemento veja bem, tentar não falar coisas óbvias, é que eu sinto, depois de ter reescutado o primeiro capítulo do que define a essência de uma pessoa, que hoje estamos melhores em analisar as coisas mais gradualmente. Eu, particularmente, já não dou muito crédito porque a gente falou lá no primeiro episódio. Obviamente foi um crescimento em razão de tudo que a gente já falou e estudou desde os primórdios. Mas diferente do que a gente fez naquele episódio, hoje eu acho que não simplificamos tanto as coisas em existe uma situação X que revela W em todos os casos. Até porque a própria pergunta hoje já não seria o que define a essência de uma pessoa, senão o que você quer dizer, o que você quer dizer por essência de uma pessoa. Então isso já abre bastante o leque já. E assim, obviamente a pergunta ainda é boa, porque a gente falou lá de situações de dar todo o poder, ou tirar tudo de uma pessoa, ou reclamar de perder malas no aeroporto. E acho que são boas perguntas, leva uma reflexão interessante do como você se comporta nessas circunstâncias, mas usar essas circunstâncias particulares para definir uma essência assim vaga e aplicada no que é uma pessoa, em todas as suas virtudes e qualidades e defeitos, eu já acho que não se aplica tanto quanto talvez ficou implícito naquele episódio. Mas nesse sentido, eu acho que a evolução é bem clara de que hoje nossas perguntas são mais em explorar complexidades e não só simplificar respostas. Então é algo que, do meu lado, pelo menos, eu estou orgulhoso que a gente está nesse nível e espero que a gente continue fazendo cada vez mais disso de melhor maneira. Bom, então aí essa é a finalização dos nossos votos. Boas perguntas, esperançosamente boas respostas, ou pelo menos fomentação de boas discussões. Porque respostas, o que você define como resposta? Leva muitas especulações. Mas aqui, só deixando a porta aberta, quer dizer, as portas digitais abertas para os ouvintes também compartilhar o que eles acreditam que foram coisas boas que eles viram como mudanças, coisas não tão boas, aqueles que chegaram agora, o que curtem, o que não curte. Para isso... Na verdade, minha pergunta seria outra. Okay. Principalmente o pessoal do grupo, hein? O que mudou em vocês em relação a ter essa experiência junto ao VB? Por exemplo, digamos o episódio da linguagem, que foi acredito, um aí que abriu um leque de opções, de análises aí para todo mundo de uma forma diferente, depois de ouvir. Então, imagino... Se do VB+, só lembrando. Assim, né? Acredito que assim como eu, todo mundo deve ter tido uma experiência interessante de, tá analisando uma situação real e fala, é verdade, lembro que eu ouvi no podcast isso. Então, por favor, compartilha com a gente. Isso. Que episódios mais afetaram vocês de alguma maneira. E aqui a gente vai começar a compartilhar agora algumas categorias, e uma das categorias é essa. De que episódios
temos registro aqui de que mais afetaram alguns ouvintes que compartilharam anedotas ou fizeram comentários que provavelmente se não escutou esse episódio ainda vai te interessar. Mas independente disso, reforçando o que o Pedro disse aí, sim, compartilhe lá o que você já ouviu que mudou sua perspectiva de alguma coisa, tanto para bem como para mal. Nos ajudem nessa reflexão aí, que aqui a gente está falando só da nossa perspectiva, mas como somos uma comunidade de os hosts, os ouvintes, queremos saber a opinião de vocês também, como sempre. Bom, mudando aqui a marcha para categorias do VB até nessa trajetória toda. Como vocês sabem, o título deixa bem explícito, são 49 episódios até este, um pouquinho mais, considerando os especiais. Mas aí, para evitar falar ou fazer um resumo de tudo, porque... Meu Deus, são 50 episódios. Exatamente. Eu coloquei aqui algumas categorias para reflexão, apreciação de algumas dessas coisas. Eu dividi em duas partes. Uma da nossa parte, o que nós avaliamos como o que foi mais divertido de gravar, mais frustrante, qual aquele que a gente acha que é mais underrated, qual que é aqueles que a gente acha que deveria ter uma parte 2. Mas antes de chegar nessa nossa parte mais pessoal, eu também queria falar de uma categoria pros ouvintes, nos quais compartilhamos alguns dados como qual o episódio mais popular até hoje, qual aqueles que os ouvintes tiveram mais comentário. Então vamos começar aí essa parte de curiosidades. Então vamos lá. Primeiro, episódio mais popular do VB até hoje. Primeiro em votação, a gente já colocar lá no site no primeiro momento qual que era o episódio favorito de cada dos ouvintes. E esse vai até o episódio 15, eu acho. Então não é tão representativo, mas só por ter uma participação direta dos ouvintes. Vocês querem chutar? Quer dizer, vocês sabem já, não precisa nem chutar. VB menos viagem. VB, foca no VB. Eu não lembro, cara, Segredo da Felicidade? Não, esse era o meu. É esse mesmo. Mesmo? O episódio com votos diretos dos ouvintes, que é o mais popular, é o Segredo da Felicidade. É o episódio número 10. Que pra quem não sabe, também tem uma versão em vídeo no YouTube, link nas referências. É um episódio que, curiosamente, além de ter esse votação direta aí, também gerou vários comentários de ouvintes dizendo que os ajudaram em alguma instância a refletir sobre o momento que eles estavam passando na vida deles em algum momento. Inclusive, temos um padrinho que revelou para mim diretamente que esse episódio ajudou a passar por uma certa fase difícil, ou se encontrar melhor, se eu lembro bem das palavras. Então, além de ser, aqui generalizando, né, divertido, contraintuitivo talvez, é um episódio que tem o potencial de ajudar aqueles que realmente precisam escutar algumas das coisas que estamos compartilhando ali. Então, a primeira curiosidade é essa, episódio Winner. Bota umas palmas aí, William. Barulho de palmas. VB mais felicidade. Não, VB Felicidade. 010. VB Felicidade, número 10. Ei, carai! É difícil. VB10, Segredo da Felicidade. Eu acho que na renovação de votos, dos ouvintes. na cerimônia, ele bebeu demais. Comecei o champanhe já. Bom, esse é o de voto. Agora o que gerou mais comentários, ou a gente pode dizer aí, controvérsia, entre aspas, é o... Sogros. Altruísmo? Não. O Pedro que tá com vontade de fazer um especial do VB Menos. Tô sentindo fortemente isso. Ressurgindo das cinzas. Enfim, teve aquilo, download, imagina a volta. Imagina a volta. Porra. Só que em vez de 3 dias, tem que ser 3 anos, Pedro. Vamos esperar mais. Bom, o episódio do VB que gerou mais comentários foi o VB Livre-Arbítrio, 26. É 26, né? Vocês estão com a lista aí? Livre-Arbítrio? Deixa eu ver. 26. Esse é um episódio bem marcante também pelo conteúdo no mínimo controverso e contraintuitivo para aqueles que nunca pararam para pensar na questão. Então, principalmente pelo WhatsApp, teve um papo rolando no YouTube também.
Cara, acho que no site teve discussão, no YouTube teve discussão, no WhatsApp teve discussão. Foi um episódio que gerou bastante papo. E quem não escutou ainda vai entender perfeitamente por que se escutar agora. Bom, eu acho que tem um dos elementos, veja bem, mais forte de toda a lista aí. Mas sim, esse é o prêmio dessa categoria. Aplausos aí, William. Agora, episódio que teve... Agora esse daqui vai ser surpresa pra vocês também. O episódio do VB que teve mais downloads até hoje. Que eu vi as estatísticas ontem. Vocês querem chutar aí? Conta até o episódio 49. Filhos. Ele falou filhos. Até o 49? Deixa eu ver. Chutei no mais aleatório. Nossa, bandeiras. Nem lembrava do bandeiras. Bandeiras da hora. Recomendações? O primeiro? 21? Não, Okay. Então o Pedro falou VB Filhos, William VB Recomendações, o primeiro. O saco foi um nerd. Eu teria chutado antes de ver a lista oficial que seria o Como Falar em Público. Ou Pessoas Inteligentes. Hábitos de Pessoas Inteligentes, porque os títulos assim geram mais interesse no geral. Eu pensei primeiro em Pessoas Inteligentes, mas você falou que ia ser uma surpresa, vai olhar no isso. Na verdade, só abrindo um parênteses aí, eu falei de comentários. O episódio que gerou mais comentários sem ser um episódio é o Hábitos de Pessoas Inteligentes, viu? Que virou um vídeo, pra quem não sabe. O vídeo. No YouTube. Maravilhosos comentários. Nossa! No YouTube tem mais de 500 comentários esse vídeo. A nata do bebê, vai lá. Não, tem comentários bons, mas a maioria, fala de protetor solar. Os bons você conta no dedo. O resto. Mas esse é um episódio marcante também, viu? Quem não ouviu, VB6, Hábitos de Pessoas Inteligentes, e o vídeo que eu acompanho. São episódios bem marcantes na história do VB. O vídeo hoje tem... É só protetor solar e o que o Tiririca tá fazendo ali. É só o que tem no comentário. Pessoas inteligentes. Tiririca e protetor. É engraçado de dar uma olhada lá. Quem quer dar uma risada, vai lá e lê os comentários. Sim. Vou beber menos. Mas bom, fechando esse parênteses aí, o episódio com mais downloads do VB é... Black Mirror. Nossa. Black A Mirror? primeira temporada. Ah, não. Eu não achei que ia ser óbvio, meu Deus. Será que era porque não casou com o Time que tava na... Pode ser. Não, já tinha saído faz tempo, né? Tinha acabado de sair a terceira ou quarta, se não me engano. Ô, louco, cara. Tava pra estrear a quarta ou algo assim, mas eu tinha acabado de entrar no Netflix. Foi quando começou a ser algo popular, que antes era meio obscuro. A Netflix tinha acabado de soltar o episódio do White Christmas. É White Christmas? Foi depois disso. Foi depois. Mas assim, tinha chegado no Netflix a temporada, foi a terceira temporada que a Netflix lançou, era um tópico bem popular nesse momento. E não foi à toa que a gente gravou nesse momento também, né? Não somos bobos aqui. Quanto mais eles têm comparado aos outros? Então, surpreendentemente não é tanto assim, comparado aos que tem menos download, obviamente. Mas aqui eu vou dar o top 3, não só o primeiro. O primeiro é Black Mirror, e aqui, ó, só lembrando, como é o episódio que tem mais downloads e também é nosso carro-chefe aí até agora do Padrinhos, os exclusivos. Por isso também estamos lançando o Bandersnatch hoje, coincidentemente. Olha que linda coincidência, né? Episódio com mais download que está gerando conteúdo exclusivo. Mas quem não ouviu ainda, quem, não sei, não assistiu Black Mirror, começou agora, eu achei um episódio bem legal, viu? Não sei vocês, mas Sim, eu gosto. Foi uma reflexão que eu acho que agregou bastante a só o conteúdo, digamos, sem ketchup da série. Teve um papo legal e tirou pano pra manga pra fazer os exclusivos e depois que a gente liberou também a terceira temporada pra público. Eu fico feliz de saber que nossos episódios têm downloads, mas, Black Mirror, gente, eu fico preferindo todos que a gente fez, sabe? A sua perspectiva tá muito interna, Pedro. Ninguém sabe o esforço que a gente faz. Ele só vê o título e clica lá por isso. O Pedro quer... É justiça. É o Guerra Justa até o fim. É o Guerra Justa.
Eu achei que eram bandeiras, Sim, claro. vergonhas. Não, Bandeiras ele tá na minha lista de alguma coisa aqui. Vamos chegar lá. Mas só pra completar a lista aqui. Então, o primeiro maior número de downloads é o Black Mirror, primeira temporada. O segundo contém mais downloads. Esse eu acho que você vai achar mais razoável, Pedro. Foi uma ideia sua esse episódio. Não lembra qual é? Não. É o Razão e Emoção. Olha só. Muito obrigado, Razão, gente. emoção. Aí, palmas de novo. Esse tem mais ou menos 5% menos download do que o Black Mirror, primeira temporada. Tá próximo. Tá bom. Razão / Emoção. Episódio bem legal também. A gente fala de alguns conceitos teóricos, filosóficos, até religiosos. Foi ideia do Pedro. Agora perguntem pro Pedro como ele aplica essa balança aí na vida dele. Manda lá. Nossa. Os comentários. A resposta não precisa nem perguntar. Mas é o nosso segundo aí. É bom e dá dica. Agora seguir ela é outra história. Eu gosto de me imaginar como um post. Da vida. Eu gosto de me imaginar como um post. Eu tô aceso, ó. Eu faço umas perguntas legais, ó. Tem como ir por ali. Tá vendo? Você tá indo também não? Não, mas vai lá. Vai lá que vai dar bom. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Terceiro colocado foi o VB Hábitos. Esse é um episódio, tá bem próximo ali em termos de lançamento do Razão e Emoção. E, bom, foi um episódio que a gente falou bastante, um dos episódios mais longos que temos no VB, se eu lembro bem. Mas é baseado num livro bem popular também. E, bom, Hábitos, eu acho que é bem intuitivo porque que é popular, né? Quem não segue, quem não vive a partir deles. E eu particularmente acho que eu não consegui compartilhar tudo que eu queria sobre esse tópico. Então acho que, aqui já pulando um pouco, acho que merecia uma parte 2 em algum momento. Mas é um episódio que realmente, assim como o livre-arbítrio, se você nunca parou para pensar sobre o peso de hábitos na sua vida, na sua rotina, o quanto que realmente controla a sua vida, dando um pouco de spoiler aqui, a gente falou lá no app que era 75% de tudo que você faz vem de algum hábito que você tem. É algo que pode ser um antes e depois na sua vida, pensar sobre esse elemento aí. Então, fica a dica. Hábitos, VB, vocês estão com a lista aí, qual que é o número? 41, 42? 40. VB 40, link nas referências. Então, esses são os três. Só para recapitular. Black Mirror, primeira temporada, Razão / Emoção e Hábitos. Quem não escutou ainda, ou quer reescutar para entender por que foi tão popular, ou foram tão populares, link nas referências. Então é isso. Aqui só fechamos a primeira categoria para os ouvintes. Agora, o que geraram maior surpresa. Aqui já entra um pouco do... Não, na verdade, antes de chegar nesse, vamos pro melhor de 2018. A gente falou aí do mais popular no geral, que era o Segredo da Felicidade. A gente fez uma eleição também entre os padrinhos, madrinhas, qual que foi o melhor lançado em 2018. Esse daí vocês lembram, né? Não era o Work-Life Balance? Isso, boa, William. Não precisamos fazer um VB Boa, Alzheimer. Boa, Yes. o William. Eu só vi ele abrindo alguma coisa no computador aqui rapidinho. Não, que eu tava vendo qual foi as outras que lançou. Não, eu tô zoando. O melhor episódio de 2018 eleito pelo grupo de padrinhos foi o É o último que eles lembram. Work-Life Balance. Esse é um bom episódio também. 43. Tá na linha aí com Hábitos, Razão e Emoção. É quase que um time aí de complementação um do outro. Então, uma vez eu indiquei pra alguém esse episódio. A pessoa virou pra mim e falou: você não tem moral pra falar sobre Work-Life Balance. É o poste de novo. Você tá ali, ó. Não, Mostrando, não. é o poste de novo. Iluminando o caminho. A reação aí, William, apropriada seria o que você define como trabalho? Essa é a pergunta. Não é só tomar o julgamento. Olha o poste de novo. Não é só tomar o julgamento, é só definir questionar a definição das premissas. É isso. Nosso patrono. Agora a última categoria, o VB que gerou mais surpresa, que foi assim, não esperava isso aconteceu. Eu coloquei 2 exemplos aqui de impacto com os ouvintes. O primeiro é liderança, VB 07, se não me engano. Que
Um padrinho disse que... Um ouvinte, não existiam padrinhos nesse momento ainda, disse que ele usou muito do que a gente falou lá numa entrevista de emprego e, segundo ele, isso foi a principal razão dele ter sido contratado depois. Que orgulho isso aí, rapaz! Então, foi uma boa surpresa, VB Liderança, e alguém está por fazer uma entrevista de emprego, recomendamos. Gerou essa surpresa aí na trajetória. Você vai ser contratado e vai tomar a vaga do cara que tá contratando você. Mentira, na verdade o episódio que incentivou ele foi o VB menos entrevista. Não. Meu Deus. Esse também ajuda. Assim que ele conseguiu. Escuta os dois. Complementa um do outro. E aí você garante aquela vaga que você queria. Você entrar como CEO. Don't worry. Bom, essa foi a primeira surpresa. E a segunda, bom, já compartilhei do ouvinte que falou que o VB Segredo da Felicidade ajudou num momento meio complicado na vida. E teve o último que eu coloquei aqui, também é uma grande surpresa e gerou um padrinho, gerou o nosso segundo padrinho. O Maurão aí foi o pioneiro, mas o segundo pioneiro, se existe tal coisa, foi Segundo pioneiro. Foi o grande Andrew. Valeu, Andrew. O Andrew, palmas de novo. A história do Andrew é interessante porque ele escutou o VB budismo, islamismo e mormonismo. Esse é um dos episódios, outra curiosidade aqui, pelo menos no iTunes diz que é um dos mais baixados. Então, em termos absolutos não está na lista, mas no iTunes ele é bem popular ainda. A gente fala sobre a história dessas três religiões. A nível bem high level, assim. Introdução. Mas, enfim, esse episódio é o 29, se eu não me engano. Budismo, islamismo, mormonismo, não necessariamente nessa ordem. Ele gerou uma surpresa porque, primeiro, falamos algumas coisas errôneas sobre o mormonismo, ou simplificamos demasiado. Então a primeira surpresa veio disso, que nossa investigação não foi nos estándares que gostamos de acreditar que tem, para essa vertente pelo menos, o islamismo e o budismo, acho que não geraram feedback negativo. Mas o Andrew foi o primeiro que falou, se vocês erraram aí, falaram coisa que não é bem assim. Disse em outras linhas, veja bem, não é bem assim a coisa. Veja bem, não é bem assim. E o Andrew mandou isso. Vocês não estão vendo bem. E esclareceu, deu feedback, esclareceu que a gente tinha simplificado demais e desconsiderado. E depois disso ele virou padrinho. Então foi uma surpresa, porque primeiro nos abriu os olhos do que a gente não estava vendo bem, e segundo, porque uma crítica girou nosso segundo padrinho. Então tem que ser assim, aponta um erro, a gente corrige e vira padrinho. O Andrew gerou essa anedota também bem interessante, que é participativo, o VB é participativo, como a gente falou lá no começo, e só repetindo aqui para fechar essa parte de votos e curiosidades. Expectativas baixas, não somos experts em nada, só meros curiosos. Então queremos a interatividade, a participação de vocês, para também dizer pra gente quando falamos bobeira, devemos considerar mais coisas. O Andrew foi, nesse caso aí, exemplo de todos esses votos aí. Então, valeu de novo, Andrew. E pra quem não escutou esse app aí... Tem uma contribuição... Mas é verdade, né? Você para pra ver. É realmente um exemplo bacana. Porque você para pra pensar, tipo assim, a primeira abordagem foi propriamente uma de correção. E hoje ele, por estar sendo padrinho... Você vê que o VB, como é que é? O VB é tipo uma mãe, cara. Ele tá braço aberto aqui, ó. Pô, pensando nisso, olha só. Tipo, primeiro ele corrigiu o nosso erro, beleza. Depois ele virou padrinho. Depois ele acabou de fazer o próprio podcast também. É verdade. Que inspirou nossos últimos VB+. O Leis Parte 1 exatamente, que inspirou nossos últimos... Porra, O VB cria um link com as pessoas. Essa é a outra, digamos, seria outra surpresa que tivemos, né? Que um dos nossos ouvintes padrinhos criou seu próprio podcast, que já serviu de inspiração para nossos episódios. Para nós mesmos. Então o ciclo aí é bem curioso. Para quem tiver aqui todo mundo cresce junto. Para quem tiver interessado também, o link nas referências é o De Repente. Tá lá, link pro site, pro Spotify. Mas bom, agora vamos lá para começando a última parte aqui, senão o episódio fica longo.
de nossas curiosidades. O que nós fizemos categorias aqui, o que nós consideramos como episódios marcantes pra gente durante toda essa trajetória aí de 50 episódios. A nossa primeira categoria aqui é, para começar com as expectativas bem baixas, qual que foi o episódio aí que vocês acharam mais difícil de gravar, mais frustrante? Mais difícil. Deixa eu olhar a lista. O meu eu sei. Manda, William. Pode começar. Então. Na verdade, eu tinha feito uma listinha aqui, mas eu não tava conseguindo lembrar. Falei, qual foi mais difícil, mais ruim de gravar? Mas aí, hoje de manhã, eu tava reescutando uma coisa. Falei, foi esse. Manda. O 0. Introdução? É verdade. Eu lembrei agora. Nossa. Pra mim, aquele foi um inferno. Sabe por que parece que eu estou lendo? Só porque eu estou lendo. Porque antes a gente tentou fazer aquilo umas 20 vezes, não deu certo. Ai, meu Deus do céu. Eu errava, eu travava, aí o Pedro começava a rir, eu começava a rir também, aí cagou tudo. Então aquele pequeno áudio lá de, sei lá, quantos segundos? 30 segundos. 15, 20, sei lá. 20 segundos. A gente ficou umas 2 horas ali. Foi, lindo. Esse dia eu quase perdi o pé, pra você ter ideia. Foi eu ficava dando risada, só que eu fui pra fora da sala porque eu não aguentava de olhar pra cara do William. Só que eu fui torcer o pé, fiquei até pálido de dor. Foi engraçado, mas foi frustrante. Bom, olha, pra mim, é que eu vou pegar uma memória mais recente. Acho que foi o Black Mirror, terceira temporada. Peraí. É a terceira. Foi o Black Mirror, terceira temporada. Porque eu lembro que eu começava a ver o negócio, me dava sono. Eu não conseguia assistir os episódios. Eu lembro que falei, vou rever, né? Comecei a assistir um outro, deu pra ver, mas tem outros que eu falei, nossa, pra mim... Deixa eu só lembrar o que acontece no final aqui, lá pro final falar, beleza. Eu também. Pra mim foi o pior em termos de absorver o conteúdo mesmo. Sim. Pra gravar com vocês, beleza. Mas pra absorver o conteúdo, fazer o negócio, tudo foi horrível. Pra absorver... não. Mas o episódio do Kenny você gostou, né? De qual? Do Kenny. Shut Up and Dance. Shut Up and Dance, Você gostou. Mas em termos assim, eu acho que o que eu achei mais difícil foi esse. Porque, nossa, eu dormia toda vez, cara. No meu caso, não é tanto de sofrer pra conteúdo ou pra gravar algo em específico. Embora também tivemos momentos assim com o VB Nerd, vocês lembram? O Adams, nossa. Douglas Adams. Eu adoro quando o César erra as coisas. Eu falo no espanhol, quando ela vai falar. Nossa, e pra falar esse nome desse homem, gente. Esse foi bem parecido com a experiência do William aí na introdução. Só de eu ver se o cara me apresentar com esse nome, eu vou ficar rindo da cara dele uns 15 minutos. Mas o interessante é que a gente gravou 2 vezes esse, né? Essa primeira que teve o erro, nunca liberamos. Porque alguém não salvou os arquivos. Não sei. Né? Não vou apontar dedo, viu, William? Não vou apontar dedo, mas só para que os ouvintes saibam. Dedo, né? O pessoal faz merda só. Claro! Mas um episódio que eu achei frustrante, e eu reconheço que eu tive culpa nele ter sido frustrante, foi para vocês também, mas vocês só não lembram. Foi o VB Art, o 38, eu acho. Nossa. Eu acho que foi Não, eu vou deixar pra depois. Continua. A minha frustração aí foi que era algo que eu já tinha escutado bastante coisas interessantes sobre, lido, eu tava pensando bastante. E na gravação, vocês disseram, não tô preparado, e eu falei, não, mas vamos gravar agora pra não ter que fazer isso depois. E a conclusão foi que, o conteúdo gerado não foi nos estándares do que normalmente lançamos. Que foi mais uma parte, eu não gosto, e eu falando sobre as teorias 1001 vertentes de arte moderna e contemporânea. É uma merda, César, não, mas você tem que entender, mas é uma merda! O mictório lá do não sei das coisas. Quem se der esse mictório? Então achei que esse episódio em particular refletiu uma falta de planejamento na pré-gravação. Mas é um tópico bem interessante. Por aviso não foi. Oi? Por aviso não foi.
Então, mas é assim, o episódio ainda tem seus elementos veja bem, até já tive feedback direto de algumas pessoas que disseram que realmente pensaram de forma diferente sobre o tema depois de escutar, mas eu acho que a participação conjunta entre todos aí ficou devendo, e talvez seja um tópico que voltemos a explorar em uma perspectiva melhor planejada no futuro. Mas a minha parte do Pedro tá moderado. Não mudou nada aí, não. Pode ser, mas que fique claro que isso é só opinião, estamos aqui para refletir vertentes mais do que só dar opinião. Então, bom, é isso. Esse acho que é o mais negativo que eu tenho de memórias dos 50 episódios. Outra categoria aqui, o que te fez pensar mais? O Pedro tá falando do poste aí que só ilumina, mas esse poste aí já foi tremido algumas vezes. Que episódio vocês começaram pensando uma coisa e terminando falando veja bem? Peraí. O meu acho que foi livre-arbítrio. O meu acho que foi livre-arbítrio. Teve um... Foi bom. Mas deixa eu pensar. Tipo, acho que até então eu tinha muito essa ideia de que eu controlo meu destino. Não, acho que o episódio bom pra mencionar é o episódio Mitos também, sobre aquela ideia de mito fundador, tipo, como uma sociedade como um todo. Agregou bastante coisa pra mim também. Deixa eu pensar. Tá bom. Mas um específico. O meu acho que foi mais o livre-arbítrio. Pelo menos é o que veio a primeira coisa na cabeça quando eu penso, tipo, que eu tive algum. Tipo, do VB, na categoria do VB, que eu penso que eu tive um. Falei, olha só. O truísmo também foi bom. Vocês lembram como é que acabou? Eu falei, eu sou egoísta mesmo. Acabou com a nossa admissão de que não somos altruístas. Ou pelo menos não tanto quanto acreditávamos. É isso aí. É altruísmo. O meu, eu lembro do altruísmo no final. Sou egoísta mesmo. E o seu, sabe? Surpreendentemente, eu combino com o Pedro aí no Mitos. Ai, que lindo. Que nojo. Quero trocar. Acho que a leitura que eu fiz pra esse episódio aí, mais do que... Porque a ideia não veio do episódio eu li. Foi que eu tava lendo e veio a ideia do episódio. Então a relação casual aí não foi na mesma direção da do Pedro. Mas eu lembro que algo muito forte sobre esse episódio de Mitos era do individualismo. Eu sempre tinha acreditado que era algo inerente da personalidade dos humanos, da razão de viver, de você ter a sua individualidade, lutar por ela. É algo que abrange muitas outras coisas, mas era algo que eu sempre tive como inquestionável e óbvio. É óbvio que existem indivíduos, mas nesse episódio aí a gente falou lá de todo o conceito de como era a vida até a idade média, que dormia em salões, de que os quartos individuais era só reservado à mais alta corte, que você era filho de alguém, que era filho de alguém, essa ideia de indivíduo realmente só começou a existir lá pelo século XV, XVI, junto com a Renascença, e era algo que eu não tinha contemplado naquele momento, e eu fiquei genuinamente chocado de que a individualidade, assim como muitas outras coisas que tomamos como inerente e óbvio, na verdade é mais uma construção social do que algo natural, digamos assim. Sim. Não foi um elemento, veja bem forte aí que tá vinculado à nossa jornada de exploração dos temas nos episódios. Mas assim como o Pedro, também tem uma outra escolha que aqui eu acho que é o segredo da felicidade ou amizade é um bom casal que vai junto. É uma das coisas antes de pesquisar, eu também via na vertente conquistas, dinheiro, viagens. E depois de ler todos os estudos e palestras que a gente assistiu sobre, até livro que eu cheguei a ler, mudou bastante minha perspectiva no sentido comunidade é bem mais importante do que é presumido. Essa coisa de conexão que a gente falou até no VB+, em muitos momentos depois, que curiosamente está vinculado à individualidade, né? Uma vez que você sai da bolha da individualidade, de achar que isso realmente é a pedra angular da felicidade, você começa a contemplar essa coisa das conexões e da relação direta com as pessoas em vez de digital. Enfim, esse episódio aí, Segredo da Felicidade e o 38, a Amizade, casam bem nesses dois momentos junto com o Mitos de abrir os olhos para você não é o centro do universo, nem dono do mundo, nem necessariamente dono da sua própria felicidade.
Não é... Mas enfim, próxima categoria. Aqui é o most underrated. Aquele que nós achamos que mais pessoas deveriam escutar, que não é tão querido como pensamos que deveriam ser. Qual que é o nosso... Como que é o do Beatles lá, o cara do Beatles? Underdog, é o Underdog. Quem que é o Underdog? Baterista do Beatles. Baterista do Beatles. Meu Deus. Esse eu pensei em algo que foi muito underrated pra mim. Quando o César falou, vamos gravar sobre isso. Não, velho. Mas o que a gente vai falar sobre isso? Mas vai dar 2 minutos de episódio. Que foi o Bandeiras. O Bandeiras. Eu falei, isso aqui vai ser uma bosta. Vai dar 15 minutos de episódio. Isso aqui não vale a pena a gente fazer isso. O episódio tem o quê? 40 minutos? Eu também ia falar isso. A Bandeiras. Isso estamos todos de acordo, viu? Também tá na minha lista aqui como mais underrated. Aí, nós vamos falar sobre bandeira, as cores. Falei, nossa, que merda é essa, mano? Isso aqui não vai render. Mas agora sejam sinceros. Sempre que vocês veem uma bandeira ou veem alguém falando sobre design, o que vocês pensam? Esses dias eu lembrei que a gente falou da bandeira do Nepal. Aí eu lembro, eu tava assistindo um show, uma série ali. Aí apareceu a bandeira do Nepal. E aí eu lembrei do episódio. Lá, a gente comentou dela, que é a única diferentona. Você vê identidade da nação na bandeira agora. Aí a gente falou do negócio da... Eu sempre confundi a bandeira tipo, da França e da Rússia, né? São mesmas cores, estão mudando o negócio. Aí eu lembrava que a França que tinha começado esse negócio de ser bandeira, não sei o quê, e todas as bandeiras da Europa. Eu falei, olha... Mas não é. Você vê na bandeira hoje, você vê uma carga ali cultural, histórica, sim. Uma coisa muito... Além de pensar no design, que pra mim foi o que mais ficou. Claro. Sim. Pra mim é o design. Por isso que assim que eu ouvi do Nepal, eu falei, que cagado desse jeito na bandeira. Agora sempre que eu vejo bandeira com bandeira do botão, lembra aí, né? Sempre que eu vejo bandeira com brasão, com palavras, com muitas cores. Não tá na Idade Média não, cara. Sempre fica isso aí. Criança não vai desenhar essa merda, essa bandeira. Não vai dar. Esse episódio Bandeiras aí, ouvintes, realmente é o mais underrated. Fala sobre história, cultura, design. É um episódio com fortes elementos VB, mas que devido ao título não chamou muita atenção de quase ninguém. Sim, isso eu falei. Mas e também tem um podcast baseado nele que eu escuto até hoje, que é o 99% Invisível. É do cara que fez essa palestra no TED Talk e até hoje serve em muitas ocasiões como fonte para episódio que falamos aqui, que não tem nada a ver com bandeiras, mas é a mesma origem, o mesmo cara, o mesmo podcast. Então, tem esse valor agregado, além de pensar sobre essas coisas, descobrir esse podcast desse cara que é referência na podesfera internacional. É isso aí, galera. Vai lá. BB18, Bandeiras. Levanta essa bandeira aí. Escuta o episódio de Bandeiras. Nossa senhora. Vai pro próximo pergunta pra acabar logo. Pessoas chatas. O Pedro tá respondendo o parte 2. O que deveria ter parte 2 aí? Essa é a próxima categoria. Parte 2, gente. Parte 2 eu lembro de um que a gente falou que a gente ia fazer parte 2, mas passou um ano, que era meio ligado ao relacionamento, que era a matemática do relacionamento. É verdade! Relacionamento! Então ia fazer mais. Mas aqui eu vou... Lembra o bolo na montanha? O bolo na montanha. Esse foi do VB-, Pedro, não confunda. Mas é verdade. É que a gente gravava junto, né? É que a gente gravava tudo junto. Ô William, eu vou colocar um asterisco aí, porque a gente sim fez uma parte 2, só não deu esse título pra ele e colocou no VB. Mas o VB mais Infidelidade é uma parte 2 desse VB Relacionamentos. Porque do que a gente fala na infidelidade, se não relacionamentos? Agora que não é exatamente uma parte 2, mas eu acho que seria legal a gente fazer algo mais na mesma linha. A gente até já conversou sobre isso. Que foi o Matrix. Óbvio que a gente não vai fazer o Matrix 2, que é uma bosta. Mas fazer algo dessas linhas, tipo... Review. Outro filme. Não, eu acho que um tem que ter. Mas um review igual aquele que a gente fez, tipo, um que cena por cena. Foi longo, na verdade é pra gente reavaliar, fazer um efeito comparativo. Tipo, de antes e depois.
Pessoas podem mudar. Eu acho que deveria ter o 2 pra ver hoje. Pessoas podem mudar, se eu não me engano. Acho que a gente não entrou muito, a gente não manjou muito o assunto, mas a gente comentou alguns episódios depois que a gente falou que talvez o que a gente falou ali não era exatamente Então, algumas coisas sonadas e tal, mas a gente não se aprofundou. pessoas podem mudar. Pra mim, VB19. É verdade. Isso também podia ter Parte 2. um reboot. Se você não mudou na primeira chance, a gente dá uma segunda, nesse sentido. Pessoas podem mudar, reboot. É igual o Esquadrão Suicida. Nossa, E já vai ter o reboot. Então, Saiu primeiro agora. Pode ser. isso aí, Apesar de que esse do Pessoas Podem Mudar tem bastante fontes, referências. Tem que ver se atualizaram algumas coisas nos estudos que fizeram. Essa é outra coisa que eu ia dizer aqui. Eu não sei quantos ouvintes estão nesse ponto ainda escutando, porque tá longo. Mas uma coisa que acontece ainda em todos os VBs é que sempre que eu vejo um artigo relacionado ao que a gente disse, eu coloco lá nas referências. Então, vocês forem lá no... eu não sei, acho que foi o Vergonha, que saiu recentemente. Saiu um especial sobre a Monica Lewinsky. E ela tava falando da vergonha, que complementa o que a gente disse sobre ela, da palestra dela no TED Talk. Eu coloquei o link lá. Isso acontece mais com o VB+, por razões óbvias, por ter mais referências. Mas sempre, toda semana quase que eu vejo algo relacionado ao que a gente já falou e tem alguma atualização, eu coloco links lá na referência do episódio. Então, para quem tiver, não sei, 2 horas da vida aí sem absolutamente nada melhor para fazer, vocês vão ver que tem links novos em praticamente todos os episódios. Então, bom, agora Lembra que não tem férias isso aqui, né? Última pergunta para finalizar aqui. Quais episódios você acha que as pessoas deveriam escutar mais? Que tem um pouco de serviço público, tem um pouco de impacto aí, além de reflexão pessoal, de a vida de todos seria um pouco melhor se todos escutassem esse episódio. Aqui eu vou começar porque eu acho que é bem ampla essa diretiva aí. Mas um que eu vejo quase todos os dias, principalmente do trabalho, é do Como Falar em Público. O pessoal faz slide cheio de texto e você não sabe que a pessoa fica lendo aquele texto sem realmente usar a presença e a voz dela ali para fazer algo melhor. Eu diria, Como Falar em Público, principalmente para quem trabalha, recomenda esse episódio, por favor. Deixa de fazer tanta gente sofrer vendo milhões de slides com tantos textos. A última apresentação que eu fui tinha 15 slides. O cara lia todos. Todos. Isso é... Eu falei, minha nossa, me passa o arquivo pelo e-mail, eu vejo. Pronto. Tem que vir aqui nessa merda. Você recomendou o VB Falar em Público pra ele? Ou ela? Não, porque eu tinha até raiva da cara dele depois. Não queria mais ver ele. Bom, fica essa sugestão aí. Quem passar essa raiva fazendo apresentação ou vendo apresentação ruim, nesse VB Como Falar em Público é um serviço público para todos aqueles que passam por esse tipo de exposição. Da parte de vocês? Cara, tem uns que eu acho que recentes nossos que a gente fez, tipo o Work-Life Balance, acho uma boa. Economia comportamental, acho uma boa também pra muita gente. Além dos nossos clássicos, tipo, o Segredo da Felicidade, eu acho uma coisa legal para você parar mais pra pensar. Não, mas eu acho que o mais interessante de abordar mesmo, até pela experiência que a gente teve, o Segredo da Felicidade não adianta. Sim, eu acho que é o que tá, de alguma forma, sempre aparece quando a gente pede pra recomendar alguma coisa. Então, pra mim, foi com ele. Se a gente perguntar o que realmente importa na vida, não é PowerPoint. Então, se for priorizar por essa visão aí, VB 10, nota 10. Nossa 10. Senhora, pronto. 10. Próximo. Ok, agora vamos entrar aqui nas perguntas dos ouvintes. E para não ficar muito longo aqui, vai ser um papo bem rápido. Escolhe e 3. Algumas dessas perguntas vão ficar só para os padrinhos, viu? Então, vocês aí, ouvintes geral, vocês vão escutar as 5 primeiras aqui, mas as outras, se ficar com curiosidade, R$5, padrim.com.br/vejabempodcast. Vocês vão ter acesso exclusivo a esse conteúdo prolongado desse episódio. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, primeiro Q&A do VB. É de quem?
A gente já respondeu essa pergunta. Quem é o primeiro padrinho? Já falamos de você, já, o primeiro padrinho. Fez a pergunta. Segunda pergunta, que esse é legal de todos os ouvintes escutarem, é de onde surgiu a ideia do nome do podcast? Aqui eu vou, só para, de novo, não prolongar muito o papo, tem o link do Sobre o VB no nosso site. Lá a gente conta essa história. Mas em resumo, resumido, foi o quê? Foi minha, né? Foi minha frase. Eu falei, veja bem, como ideias para fazer o podcast. E a gente focou nisso. Veja bem, porque tem que ver bem. Eu lembro. Foi uma mistura de decepção e nojo. Eu falei, é isso mesmo. Essa é boa. Expectativas baixas. O nome veio desse, de a piada a nível meu humor mesmo. Quem teve a ideia do VB, isso eu vou botar o crédito. Todos temos um pouco de crédito. Mas quem falou de fazer alguma coisa online foi o William. Foi o primeiro que disse que tinha essa vontade. Naquela época que você tava nos Estados Unidos, o Pedro tava aqui. Pobre cão. E tinha as conversas de bar. Eu falei, eu tava fazendo um podcast com esse papo maldito aqui. Aí quando os caras veio pra cá, ficou mais fácil convencer. Sabe como é que é, né? A relação deles, né? Porque a ideia aqui, pra quem não sabe, era só o William e o Pedro fazerem algo pro YouTube, um podcast. Eu não tava metido. Mas aí... Eu estava longe. Eu estava em Michigan. Mas aí eu cheguei também com uma bagagem cultural de já escutar podcast. Que fazia 4 anos já escutava podcast. Aí um belo dia ele virou pra mim e falou, esse negócio que você fala aí de fazer podcast é sério, sim? Ficou um mês tentando convencer o Pedro. Estamos tentando convencer ainda. Toda semana, todo mês. Até hoje. Até hoje a gente tem que convencer ele. Nos ajudem aí, ouvintes. Doem lá no Padrinho e ajuda a convencer o Pedro. Vocês são amigos desde quando? A resposta pra mim aqui é tempo demais já. Mais de 15 anos. Quantos anos fazem? Não. César eu conheço desde a 3ª série. 4ª série. Vai, César. Eu acho que é desde aqui. Foi mais... Desde os 11 anos. Mais ou menos desde 2003 aí, pra botar um número na linha do tempo. Nossa. Eu acho. Desde que eu tinha 11 anos, tô com 27 agora. Jesus Cristo. A resposta é tempo demais. O pior que do meu Too grupo, long. a pessoa que eu conheço mais tempo é o César. Olha que lindo. A pessoa que eu conheço há mais tempo é o nosso padrinho, Davi. Beijo, Davizão. Mas é isso aí, gente. Faz muito tempo. Qual é o padrinho que a gente conhece há mais tempo? Jeito que eu sou? O padrinho que eu conheço há mais tempo é o Davi. É verdade, né? O mais novo padrinho aqui, falando em citar pessoas. O Adson acabou de entrar no grupo. Valeu, Adson, por se somar aí. E aí, Adson, muito obrigado! Entrar no panteão. Dá o exemplo aí para todos os demais ouvintes que não fizeram a mesma coisa. Parte da nata agora. Também vai escutar as últimas perguntas aqui que vão ser liberadas só para eles. Exatamente. Aqui a próxima, então. Quanto tempo a gente já é amigo? A gente já respondeu. Qual... Não, essa é só para padrinhos. Próxima pergunta. Até sei qual que é, só para padrinhos. Agora a pergunta aqui já fica mais nível geral, tipo um veja bem rápido. Vamos tentar limitar nossas respostas aqui a 30 segundos. Né? Isso vale pra você, né, César? Pra gente de boa. Vou responder bem rápido essa próxima pergunta aqui. Qual é a área de trabalho de cada um de vocês? A gente já falou lá no VB e nos outros, acho que é o 37. Qual é a área de formação de vocês? A gente já falou no VB Educação, no VB Mais Educação, parte 1 e parte 2. Então aí tá respondido essas perguntas, link nas referências. Você quer um spoiler pra mim? É nenhuma. Próximo. A resposta oficial é: somos formados em ser curiosos e nosso ofício... Na escola da vida. Nosso ofício é podcasters. Eu só faço o que eu faço. O pior é que há um tempo atrás eu tive que assinar um negócio do hostel lá que eu fiquei em São Paulo. E tava lá a profissão. Você não fez isso, né? Tava lá a profissão. Aí eu olhei pra todo mundo e falei, que merda, o que eu coloco aqui agora, profissão? Bota podcaster aí. Bota podcaster. Boa, William. Essa é a profissão. Assim como os jornalistas lá no Profissão Repórter.
Próximo. Próximo aqui, quais são as pautas favoritas e quais vocês mais gostaram de ter feito até hoje? A gente já respondeu nessas categorias todas aí que a gente falou. Sim. Qual hábito pessoal diário que vocês recomendam para os seus ouvintes? Além de escutar o Veja Bem, obviamente. Eu tenho um aqui que eu vou pegar emprestado do nosso vídeo. O hábito que você tem que ter é usar protetor solar. Ah, meu Deus do céu. É bom. É que essas dicas aqui, quando dá, fica muito batido. Pratique exercício físico. Estude. Sabe o que você faz? Pega todo dia. Come hambúrguer todo dia. Eu vou falar o contrário. Essa pergunta volta para aquilo que o Pedro falou. Eu só poste. Eu posso te falar o que você deve fazer. Boa. Agora eu faço. Pratique exercícios. Não faça o que eu faço. Tá aí a minha dica. Não faça o que eu faço. Você vai ficar bem. A minha dica aí é, lembrem-se que a frase mais oficial do VB, se tivesse uma resposta aí, é questione. Perguntem. Fomentando discussões. Fomentem discussões. Produtivas, se possível. Definam produtivas antes. Ah, meu Deus. Vai pra próxima. Próximo. Aqui tenho várias perguntas. Aqui eu vou falar rápido, não desmerecendo a resposta, hein, mas é só porque são tópicos talvez para um VB ou um Veja Bem Mais. Similaridade comportamental entre pessoas ricas do mundo. Todos têm dinheiro. Mas é comportamental. Comportamental é eles que se acham merecedores do dinheiro que têm. Meritocracia pura no universo. Se eu tenho dinheiro é porque eu mereço. Essa é a primeira. É bem resumido que eu responderia isso. O benefício de um mindset empreendedor para uma cidade, um país. Isso daqui a resposta vai estar no VB+, que vai sair em 2 meses, talvez 3. Fiquem. Quem fez essa pergunta? Às vezes vai fazer o certo. Nossa, ele vai falar desse aí. Ele vai falar desse aí. Vamos falar disso, padrinho. E aqui a pergunta que eu mais gostei é: desenvolvimento pessoal ou autoajuda? O que tá rolando aí nesse monte de livro, nesse monte de podcast, canais no YouTube? Coaching. Nossa senhora, tá cheio de coach. Eu queria dizer que é uma pergunta bem ampla, dá pra fazer um VB mais sobre isso. Vamos ver já bem. Mas da minha parte, acho que autoajuda dá pra resumir em aplicar fórmula. Você tá repetindo exercícios diariamente porque alguém disse que você faz isso, igual o segredo do universo lá, o livro O Segredo. Você leu O Segredo, tá fazendo tudo aquilo só porque você leu no livro, autoajuda, não vale de muito. Apesar de que pode valer em alguns sentidos, de certas formas, mas assim, no geral, é balela. A autoajuda é vender receita de bolo para ganhar dinheiro, o autor da receita só. E desenvolvimento pessoal acho que passa mais pelo realmente ter autorreflexão, entender a dinâmica do problema, da qualidade que quer desenvolver, etc. E aplicar isso de uma maneira que não vai ser seguir receita, senão que como a gente está falando lá, as pessoas podem mudar, de realmente mudar em certo sentido. Mudar os óculos que está usando para ver certas coisas, não só seguir receita. Vocês têm algo a complementar aí? Não. Não, chega. Ok. Bom, então acho que essa é uma boa nota para terminar o episódio aqui. Acho que não é muito exagero falar que nos desenvolvemos nesses 50 episódios. Não foi só seguir receita de bolo, até porque nem tinha receita. E esperamos que os ouvintes também puderam ter desfrutado dessa mesma experiência. E se não, nos avisem, nos passem suas dicas para desenvolvimento pessoal. E no fim das contas, o mais importante chegamos aqui hoje, renovamos esse voto hoje e com a nossa perspectiva no futuro de continuar trilhando esse caminho. Eu acho que é isso. Momento de tivesse uma taça, coloca um barulho de coisa brindando aí. Brinda, parabéns. Bebe. Parabéns, bebê. Bebê, muito obrigado. Esperamos. Pela raiva. Não, mentira. Pela parte boa. Esperamos chegar no episódio 100 com melhores reflexões, mais padrinhos e madrinhas e mais anedotas surpreendentes e positivas para contar. Nesse ritmo, vai ser daqui em 3 anos e meio, 4 anos. Mas contamos com... E quem sabe o retorno das chamas do VB-. Quem sabe.
Não. Mas até lá, Não. obrigado, ouvintes, aqueles que estão desde o começo, que chegaram agora, aqueles que vão escutar esse episódio quando a gente lançar o episódio 60, mas vão voltar uns pra escutar o que a gente falou nesse. De verdade, obrigado pelo apoio, pela audiência e por nos inspirarem a continuar esse projeto aqui.